Boa noite, pessoal. Tudo bom? Sou Roberto Dodge Capelli. Nós estamos aqui para poder participar com vocês. Quem não me conhece, eu sou cientista capilar, tricologista, visagista, terapeuta capilar também, pela Universidade AMB Morumbi. E nessa noite estamos aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse tema muito importante, que é o tema da tricologia. Okay? Então nós estamos aqui nessa noite, nós vamos estar estudando por 30 minutos esse importante tema, que é o tema da tricologia, ok? Então não sei se todos vocês têm algum conhecimento dessa área, e nossa proposta aqui é o seguinte: nós vamos entrar algumas vezes. Hoje nós vamos fazer uma introdução sobre esse tema, ok? E teremos outras lives onde nós estaremos abordando cada item com uma maior propriedade, tá? Então hoje vai ser tipo um resumão para que vocês possam ter uma noção do que acontece, isso as pessoas que não têm um conhecimento profundo da área, tá ok? Então nós vamos estar meditando aqui sobre a questão, tá? Então quando nós falamos tricologia, falando sobre a etimologia dessa palavra, tá? Ela é derivada de duas palavras que são na realidade de origem grega, tá? Antes de completar, deixa eu me apresentar novamente. Então eu sou Dodge Capelli, sou cientista capilar, tricologista, visagista, terapeuta capilar pela Universidade AMB Morumbi. E estamos aqui nessa noite para poder participar com vocês, ok? Porque eu tinha invertido a câmera, não sei se todos ouviram, ok? Voltando aqui. Então essa palavra tricologia, ela tem origem da língua grega, tá? São duas palavras que comportam essa aqui. Então nós temos aqui tricologia, tem a palavra tricô, tá? E a palavra logia. E essas palavras, elas vêm da língua grega, que seria assim. Essa palavra grega, ela se lê tricós, tá? E essa palavra grega tricós, ela tem uma ideia justamente do que? De fio ou pelo, tá? Fio ou pelo. A palavra logia, que está aqui, ela vem da palavra grega logos, tá? E essa palavra grega logos, ela significa estudo. Estudo ou um tratado. Sendo assim, quando você ouve falar sobre tricologia, você está ouvindo falar sobre o quê? Sobre uma ciência, ok? Que estuda o pelo, que estuda os fios, tá? Nesse sentido, essa ciência, ela acaba sendo uma derivação, tá? Ela tem a sua procedência no caso da dermatologia. Eu coloquei aqui, da dermatologia, tá? A dermatologia, vocês sabem que ela é uma área da medicina, tá certo? E ela estuda o quê? Você tem a palavra também composta de dois itens, derma e logos. O logos é igual a esse, que é o estudo tratado, e o derma, que no grego nós escrevemos assim, tá? Deixa eu ver aqui. Opa. Tá? Então, que significa... Isso é um delta, tá? Não parece, mas é. E que significa justamente o que? Pele, tá? Então, dermatologia... Logia, de logos igual estudo. Então é o estudo da pele, tá? Que dele derivou-se a tricologia, que é o estudo do pelo, do fio, tá? Ou seja, o foco da dermatologia é justamente estudar a pele e os seus anexos. Quais são os anexos da pele? Os anexos da pele seriam os fios de cabelo e seriam as unhas. A tricologia, por sua vez, ela foca no fio e no pelo, tá ok? Então ela não se detém na questão desse anexo unha, mas ela se detém na questão fio-cabelo. Sendo assim, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma ciência que teve o seu início em 1902, aproximadamente, tá? Depois ela foi evoluindo, ela teve várias associações que foram formadas ao longo aí dessas décadas, e associações que têm como função essa prioridade da análise do fio de cabelo e também automaticamente da pele, porque é onde o fio de cabelo tem a sua formação, a sua origem, tá ok? Então nós temos aqui essa origem da palavra e do termo. Essa questão da tricologia, ela acaba sendo utilizada hoje
os estudos tricológicos, eles acabam sendo utilizados hoje em várias áreas do conhecimento. Eu coloquei aqui apenas alguns. Nós temos a área médica, a área estética, a área cosmética, tá? E outras áreas de nutrição, onde as pessoas procuram e buscam esse conhecimento, o conhecimento de todo o mecanismo da formação do fio e do couro. Temos aqui algumas áreas que usam, tá, a tricologia como uma base das suas atividades, daquilo que vão ser realizadas, ok? Eu estava falando o quê? Que existem empresas, tá, ok? Que utilizam a tricologia como base nas suas pesquisas e análises e desenvolvimento de produtos, tá, ok? E essas empresas, elas atuam em algumas áreas, por exemplo, a parte cosmética e de suprimentos nutricionais, que eu vou falar daqui a pouco um pouco sobre isso. As empresas farmacêuticas, que trabalham em pesquisa e desenvolvimento de ativos, tá, ok? E medicamentos também, que atuam nessa área. A parte de empresas que trabalham com equipamentos tecnológicos, que nós vamos falar também um pouco aqui. E a parte clínica médica, porque hoje nós temos vários médicos que se especializaram na parte da tricologia. São médicos que são tricólogos também, tá, ok? Então isso é muito importante, porque é uma área que tem muita carência, são muitos problemas, dificuldades, e não havia uma especialização específica. E hoje não, hoje existem vários médicos, um deles, um grande amigo nosso, o Ademir, né, que é uma referência na área, tem desenvolvido um trabalho maravilhoso, e outros médicos também que têm se especializado nessa área da tricologia, ok? E nós temos também os espaços de beleza, que na realidade é o espaço, o local onde nós nos encaixamos também, as pessoas na parte de estética, na parte de terapia capilar, serviços que são oferecidos nos salões de beleza, tá, ok? Então nós vamos aqui dar a sequência, tá? Vai dando um joinha aí se estiver tudo certo, tá bom? Se der algum problema aí me avisa, tá? O Daniel tá ali do outro lado ali olhando para mim, ok? Tá dando um joinha aí. Então nós vamos falar um pouquinho como que a tricologia ela serve como base para essas empresas aqui, tá? Então as empresas cosméticas e de suprimentos, elas atuam na parte da tricologia utilizando o conhecimento tricológico da seguinte forma: desenvolvendo os seus produtos de forma que eles possam atuar também na amenização ou até na solução dos problemas que acontecem, tá? Como eu falei no início, a tricologia ela estuda problemas, tá, ok? Do couro cabeludo e do cabelo, tá? O que seja, são doenças que acometem tanto o couro cabeludo como também ao cabelo. E essas doenças que acometem o couro cabeludo e o cabelo, elas são variadas, tá? Elas são multifatoriais, elas têm vários gatilhos, tá certo? Várias situações que podem ocasionar esses problemas, tá? Nós temos as alopecias, tá? Que nós vamos falar não nesse vídeo, vamos falar no próximo vídeo, tá? Então tem a alopecia androgenética, tem o eflúvio vitológeno, né? Tem a cicatricial, e existem vários tipos de situações onde existe uma queda do fio, tá? Onde o fio ele se miniaturiza, ele fica pequeno, situações onde o fio cai, tá? Onde a pessoa perde os seus fios parcialmente, ou em locais focados, ou em um local mais difuso, ok? Homens são acometidos por esses problemas, e não somente homens, mas mulheres também, tá? E hoje, no século XXI, onde as pessoas, as mulheres principalmente, elas têm muita química em seu cabelo, tá? Antigamente, uns 10 anos atrás, era muito comum os alisamentos à base de hidróxido de sódio, amônio e lítio, onde tinha alguns quedas de cabelo também, tá? Tá tudo certo aí, Daniel? Tudo certo? Dá pra dar um joinha aí, tá? E elas tinham problemas, às vezes queimaduras no couro cabeludo, queda de cabelo. Hoje, no século agora, de uns 10, 15 anos para cá, nós temos um problema já relacionado às progressivas ácidas, às progressivas com formol, que também geram uma queda de cabelo muito grande nas pessoas e uma preocupação, porque a mulher começa a perder seus cabelos, né, e começa a ficar desesperada, tá certo? Mas não são só substâncias químicas
como uma progressiva ácida, com formol, ou os alisantes alcalinos, que podem gerar uma queda de cabelo, tá? Isso é uma queda ocasionada por substâncias químicas, quer alcalinas, quer ácidas. Porém, essa queda de cabelo, ela pode ter outros fatores também, tá? Por exemplo, que é um fator que também é muito comum na nossa realidade, por exemplo, o estresse e a ansiedade, tá? São dois fatores que geram uma queda de cabelo absurda. O sono mal dormido, ok? Depressão, tá? Uso de medicação excessiva, problemas de disfunção de hormônios no seu organismo, disfunção da tireoide, tá? Tratamentos para algum tipo de doença, por exemplo, uma quimioterapia, tá certo? Então, nós temos várias situações e também as situações genéticas, tá? Como as quedas de cabelos que são de origem genética, onde o pai era calvo e a tendência do filho é seguir a genética do pai. Então, as questões genéticas, as questões medicamentosas, as questões de disfunção hormonal, as questões de químicas capilares, as questões de estresse, de ansiedade. Então, tudo isso pode gerar uma queda de cabelo. Tudo isso pode gerar uma patologia no seu couro cabeludo, tá? Então, tudo isso pode gerar um desconforto, ok, a essa pessoa que perde os seus fios de cabelo. Então, observando esse mercado e vendo a necessidade disso, essas empresas, então, elas usando o conhecimento das pesquisas da tricologia, elas procuram, então, desenvolver situações, instrumentos, substâncias que possam ser um aliado ao combate das doenças do cabelo e do couro cabeludo, ok? Quando nós falamos de tricologia, quando nós falamos de tratamento de cabelo e couro cabeludo, nós temos que entender o quê? Que não existe um tratamento único para uma queda de cabelo, tá? Na realidade é todo um conjunto, na realidade são várias áreas, são várias atuações, nós vamos ver algumas aqui, que vão se unir e se unindo vão auxiliar no combate às doenças do cabelo e do couro cabeludo. Então não é só o item, são vários itens, são várias áreas que vão atuar, é o que nós vamos explicar aqui um pouco para vocês. Como eu disse no início, isso hoje é uma introdução para que vocês possam entender um pouco o universo da tricologia, tá? E na medida dos nossos próximos encontros, nós vamos desenvolver cada item com uma precisão mais focada naquilo que nós vamos expor, ok? Então, por exemplo, as indústrias cosméticas e de suprimentos, elas atuam desenvolvendo o quê? Eu citei a vocês que um dos problemas de calvície, de queda de cabelo. Então, o que acontece? Então, eu falei para vocês o quê? Que uma das questões de queda de cabelo é o estresse e a ansiedade, ok? O que o estresse e a ansiedade faz no corpo de uma pessoa? O estresse, ele tem uma função boa no nosso organismo. O estresse, ele é aquela condição, aquela situação que te prepara para quando você está em perigo, quando você está numa situação de risco, o teu organismo ele entra em toda uma atividade, uma hiperatividade, onde o seu coração vai bater mais forte, você vai ter mais sangue correndo pelo seu corpo com uma velocidade maior, você vai ter uma oxigenação maior nas suas células, você vai ter nutrientes enviados nas suas células, elas vão produzir mais energia. Tudo isso para quê? Para te preparar, para que você possa correr, para te preparar, para que você possa lutar. Então, tá tudo certo, né? Então, o estresse, ele de certa forma, em um nível controlado, ele é uma reação normal do nosso organismo que nos prepara para a batalha, que nos prepara para a fuga, que nos prepara para o instinto de sobrevivência. Porém, essa reação do corpo, ela não pode durar muito tempo. Ela tem que durar alguns momentos necessários para a defesa ou para o ataque. Não pode perdurar. E o que acontece? Quando a pessoa está em estresse e ansiedade, é como se ela entrasse em curto e ela não conseguisse desligar esse mecanismo de defesa. Então, aquele mecanismo que deveria durar alguns minutos, ele acaba durando horas, ele acaba durando dias, ele acaba durando semanas, ele acaba durando meses. Esse corpo, nessa intensidade de reações químicas, o que ele faz? Ele começa a absorver mais nutrientes, mais vitaminas, então ele entra como se você começasse a correr
Então o seu organismo ele precisa de mais substâncias para poder se manter em funcionamento. E isso vai gerar o que em você? Vai gerar um desgaste desnecessário. E o que vai acontecer? Vai faltar proteínas, vai faltar minerais, vai faltar vitaminas para o seu organismo, ok? Geralmente a pessoa depressiva ou estressada, ela acaba também não se alimentando de forma correta. Normalmente ela acaba dormindo muito, ela fica sem ânimo, ok? Ok. Então isso faz o quê? Com que o seu organismo ele tem uma deficiência de polivitamínicos, de minerais, de aminoácidos. Ele fica pobre disso. E quando o seu organismo fica pobre dessas substâncias, o que ocorre? O seu organismo entende o seguinte, olha, eu tenho que mandar o que sobrou, tem que ser enviado para os órgãos vitais. O coração não pode parar, o pulmão não pode parar, os rins não podem parar, o pâncreas, o fígado, então isso não pode parar. Mas e os cabelos? E as suas unhas? Eles são algo que é vital para a sua existência? Não é. O que vai acontecer? O seu organismo entende que os seus cabelos e as suas unhas não são prioridade. E ele faz o quê? Ele para de enviar os nutrientes suficientes e necessários para os seus cabelos e para as suas unhas. Tanto é que você vai observar que, geralmente, quando o seu cabelo começa a cair, as suas unhas também diminuem o crescimento. As suas unhas ficam esbranquiçadas, as suas unhas ficam rachadas, as suas unhas ficam quebradiças. É automático. Por quê? Tanto os cabelos como as unhas são os anexos da pele. E eles, então, são anexos. Eles estão do lado de fora do organismo, não são órgãos vitais. Então, em situação de estresse e ansiedade, os primeiros que vão deixar de receber nutrientes são os cabelos e as unhas. E isso vai gerar o quê? Diminuição do crescimento das unhas, unhas rachadas, quebradas, quebradiças. E os cabelos, primeiro, eles diminuem o seu ritmo de crescimento e depois eles começam a cair, entrando em fases. Nós temos fase anágena e exógena, que eu não vou falar também hoje, tá? Não vai dar tempo, na próxima falamos sobre isso. E o cabelo começa a o quê? A ficar menor, pequeno, fino, ok? E aí ele começa também a cair, tá? Ele afina e cai. Então o que acontece? As empresas cosméticas e de suplementos estão olhando esse problema, desenvolveram o quê? Desenvolveram alguns equipamentos, algumas armas, ok? Que são mecanismos para tentar suprir essa falta de proteína, de vitaminas, de minerais que o organismo precisa e não está recebendo, tá? Então aqui eu coloquei apenas alguns exemplos, isso aqui são vários, tá? Apenas alguns exemplos. Não somos pagos para falar dessas empresas, é apenas exemplo para vocês possam saber, tá ok? Então nós temos, por exemplo, no mercado, nós temos o Pantogar, nós temos o Pure Food, tá? Nós temos o Makeup Hair e muitos outros, aqui eu citei esses três que talvez sejam o que vocês mais conhecem. Eles são, na verdade, nada mais, nada menos que suprimentos, tá? Então eles vão ser ricos, por exemplo, esse Pantogar, ele é rico em queratina e cistina, tá? Que são proteínas que o nosso cabelo precisam. Tudo certo aí, né? Vou dando ok aí, tá? Se der algum pau, me avisa. O Pure Food, tá? Ele também é um blend de quê? De vitaminas, aminoácidos e proteínas. É praticamente similar. O Makeup Hair também. Ele também vai seguir a mesma linha desses três aqui. O que essas empresas fizeram? Eles pegaram todos os aminoácidos, vitaminas, minerais que são mais absorvidos no cabelo, tá? Que o cabelo tem uma predileção para algumas substâncias que nós utilizamos. Colocaram um blend nas suas composições dessas substâncias que são mais específicas para o cabelo, não que o corpo não utilize, mas elas são muito específicas para os cabelos e para as unhas, ok? Então esses itens aqui, eles são simplesmente o quê? Polivitamínicos, que vão auxiliar nessa situação, ok? Aí fora essa questão dos polivitamínicos, que aqui nós colocamos a questão de suplementos, nós temos a questão cosmética também, que nós colocamos aqui, tá meio pequenininho, mas acho que dá para ver, argilas e óleos essenciais, tá? Faltou espaço aqui. Argilas e óleos essenciais. Então o que acontece? Essa argila, tá? Ela também é uma questão cosmética que vai ajudar em quê? Ela ajuda nas questões de oleosidade da pele, por exemplo, tá? Tem várias funções, eu vou citar apenas algumas aqui para poder otimizar o nosso tempo. Elas têm algumas funções, por exemplo, a argila ela é astringente, então o que ela faz? Ela retira o excesso de oleosidade do couro cabeludo, ok? E ela doa ao couro cabeludo minerais que possui. Então ela tira o que é ruim e deposita o que é bom.
Então ela controla, é muito boa para controlar a oleosidade do couro cabeludo. Por quê? Porque a oleosidade do couro cabeludo em excesso, tá? Como esse óleo que é expelido pela glândula sebácea, ele tem uma característica ácida, então ele em excesso, ele irrita a pele, ok? E é um efeito, sim, bem parecido com uma escova progressiva ácida. Não totalmente, né? Bem menos, mas é por aí. Então ele pode começar a irritar a sua pele, tá? E causar um tipo de irritação, de descamação, e gerar uma dermatite que pode prosseguir, pode desenvolver e chegar a uma dermatite seborreica e outras patologias que acometem o couro cabeludo, ok? Então, a argila verde, tem a branca, tem a preta, tem vários tipos de argilas e cada uma tem uma função. No vídeo posterior, vamos estar falando só sobre argilas, hoje é só uma introdução, ok? E nós temos os óleos essenciais também. Os óleos essenciais, depois no vídeo posterior eu vou explicar também sobre eles, as suas funções e tudo. Então eles trabalham também com uma função no couro cabeludo, tá? Eles trabalham como bactericida, fungicida, astringente, calmante, e eles também são vasodilatador. Então tudo isso que eu vou explicar no vídeo posterior, tudo isso são ferramentas, são mecanismos que vão auxiliar também na questão da recuperação do couro cabeludo, ok? Embora os óleos essenciais, eles podem também ser utilizados para a fibra capilar, não apenas para o couro cabeludo, ok? Então, tudo isso aqui são ferramentas que foram desenvolvidas, tá? Essa área aqui, para suprir a necessidade, a carência de vitaminas, tá tudo ok, né? De vitaminas que a pessoa tem, que pode perder pelo estresse e pela ansiedade, ok? E pela má alimentação, por fadiga de trabalho, noites mal dormidas. Então tudo isso vai gerar uma queda de cabelo. Então isso aqui é para ajudar. E essa parte aqui já é para poder trabalhar na questão do couro cabeludo. Acalmar o couro cabeludo, bactericida para poder eliminar fungos e bactérias que possam desenvolver no couro cabeludo, eritema, pústulas e outras patologias que acometem o couro cabeludo. Nós vamos falar em outro vídeo direitinho isso, ok? Então são ferramentas cosméticas e nutricionais que vão nos auxiliar com relação à queda do couro cabeludo, aliás, do cabelo e doenças do couro cabeludo, tá? A questão da farmácia, tá? As questões da farmácia, a farmacêutica, ela entra onde? Desenvolvimento de medicamentos e ativos. Tá tudo certo aí? Tudo certo? Vai dando um joinha aí, tá? Medicamentos e ativos que também são utilizados para poder combater a queda de cabelo, tá? E doenças também do couro cabeludo. Nós temos aqui alguns itens, existem vários, tá? Eu selecionei apenas alguns, porque o tempo nosso não é tão grande, que são utilizados hoje para combater essa questão da queda de cabelo, tá? Isso dentro da tricologia. Então nós temos aqui o finasterida, tá? O dutasterida, tá bom? Dutasterida, que é uma evolução do finasterida, ok? Nós temos a loção minoxidil, temos a loção avicis, ok? Então, e temos aqui também o espironolactona. Esse aqui é um nome complicado, hein? Mas ele também é utilizado. Então acontece o quê? Esses itens, eles são utilizados para quê? Esses aqui, eles vão atuar para suprir as necessidades de vitaminas, minerais, aminoácidos que a pessoa tem porque está com falta. Ok? Argilas, óleos essenciais trabalham para acalmar, cicatrizar, vasodilatar, tá? O couro cabeludo, melhorando algumas situações dele. Tá? A homeostase é o equilíbrio perfeito daquela região ali. Tá certo? E esses aqui, que eu citei, eles são muito usados também. Só que eles são o quê? Isso aqui é interessante. Na verdade, a maioria desses itens, eles são hoje utilizados na terapia capilar, na tricologia, mas eles, na realidade, foram um acidente. Eles foram descobertos como um efeito secundário. Eles não foram feitos para usar dessa forma. Por exemplo, aqui eu vou ter o finasterida, tá? Ele, na realidade, foi desenvolvido para tratar tumores da próstata, tá? Tumores benignos que as pessoas tinham, tá? E elas tinham que tratar, e o finasterida ele foi desenvolvido para essa função, tratar tumores benignos da próstata, tá? O minoxidil, ele foi desenvolvido para ajudar pessoas, no caso aqui, a pessoas que eram hipertensas, tá? Eu vou explicar por quê.
O Avices também tem uma situação, e também o Spiro também tem essa questão também, que ele foi desenvolvido aqui para tratar pressão alta, tá ok? Ele na verdade é um diurético, tá? Para poder ajudar na pressão. Então acontece o quê? Um foi para tratar tumor benigno, um para tratar pressão alta, esse aqui também, né? Pressão alta, e é um diurético. E acontece o quê? Só que eles perceberam que esses medicamentos aqui, eles fizeram um efeito colateral. E qual era o efeito colateral? As pessoas que faziam esse tratamento específico para a próstata, então eles começaram a perceber o quê? Que os cabelos dessas pessoas começaram a crescer. Tá? Então o careca começou a ficar cabeludo, mas peraí, o cara está tratando de um tumor benigno, o outro está tratando porque ele é hipertenso e o cabelo dele voltou a crescer. O que acontece? Eles começaram a analisar esses efeitos colaterais que esses medicamentos geraram naquelas pessoas e começaram a perceber então a atuação secundária que esses medicamentos tinham, tá, com relação ao bulbo capilar, com relação ao crescimento do cabelo e a reposição de fios que haviam sido perdidos. E aí começaram a desenvolver então a pesquisa focado nessa área, tá certo, do cabelo. Tanto é que hoje eu acho que eles são mais utilizados para cabelo do que para aquilo que realmente eles foram criados, ok? Então foi um efeito secundário, tá, um efeito colateral, mas que deu certo. E hoje eles são tratados para poder inibir essas situações de queda de cabelo, tá ok? O Spiro, ele na realidade, ele é usado mais em mulheres, tá? O finasterida, ele é usado mais em homens, tá certo? O minoxidil e o Avices, eles são loções que são aplicados no couro cabeludo. Então esses aqui, tá? E o Spiro, como eles são para tratamento de questões de hipertensão, então o que acontece? O minoxidil, ele é um vasodilatador também. Então é aplicado ao couro cabeludo, ele vasodilata o couro cabeludo, vasodilatando a papila dérmica, a matriz capilar, o folículo, eles acabam recebendo uma carga maior de sangue, e recebendo sangue vem nutrientes também junto, e automaticamente o cabelo tem mais força para poder crescer e se renovar, tá? Tá tudo ok? Tudo certo? O finasterida, tá? Ele na realidade ele vai ter uma função muito parecida com a Avices aqui também, é praticamente a mesma coisa, tá? E o do Tasterida também. Qual que é a função deles? Eles são inibidores, tá? Inibidores de quê? Eu vou falar rapidamente, tá? Depois numa outra aula eu vou explicar melhor. Nós temos no nosso corpo testosterona, que é um hormônio masculino. O homem tem a quantidade maior e as mulheres também têm quantidade menor, mas também tem testosterona. Nos homens ele é produzido pelas glândulas suprarrenais. E o que acontece? Sendo gerado no organismo, essa testosterona é o que vai da musculatura do homem, a voz e toda a parte que o homem possui de característica. Só que ele tem um problema, tá? Quando essa testosterona, existe uma enzima, tá? Uma enzima que ataca essa testosterona. Essa enzima ela chama 5-alfa-redutase, tá? E eu vou explicar isso melhor depois. Essa enzima como se fosse, ela ataca a testosterona, e essa testosterona se transforma em diidotestosterona, que é a substância que gera a queda de cabelo, tá certo? Nos homens, tá? E o que vai acontecer? Esse medicamento, ele combate essa enzima, a 5-alfa-redutase, e o Avices também, ele combate a 5-alfa-redutase, de forma que ela não transforme a testosterona e o cabelo não tenha uma queda acentuada, tá certo? Então essa que é a ideia desses dois medicamentos aqui, tá bom? Eu estou falando resumido, que nós vamos expor isso em outras aulas com uma maior precisão, tá? As empresas e equipamentos tecnológicos também que trabalham nessa área da tricologia, elas investem também em algumas ferramentas, tá? As ferramentas, elas são, aqui também eu coloquei algumas, existem outras, tá bom? Apenas algumas. O laser, é aquele LED, tá? A luz, tá? O laser, ele é de baixa potência, que tem o laser de alta potência, que no caso não é utilizado para isso, tá bom? Você vai ter o alta frequência, tá? Microcorrentes e o microagulhamento, tá? E existem outros também, aqui são apenas alguns. O que esses equipamentos eles realizam
com relação ao conhecimento da tricologia e o combate a doenças do cabelo e couro cabeludo. O laser, na verdade, ele faz o quê? Ele também aumenta a circulação sanguínea, tá? Ele aumenta a circulação sanguínea, entre outras coisas, vou citar apenas algumas. Ele é cicatrizante, tá certo? E uma função que o laser tem também, que é de ser calmante, e ela também é o seguinte, toda célula, ela tem uma energia, a célula do nosso organismo, ela tem uma energia. Essa energia, ela geralmente, um combustível dela é a glicose. Nós ingerimos glicose, tá certo? E essa glicose, ela é processada no interior de uma célula, tá? Na sua organela, no seu núcleo. E acontece o quê? Quando essa glicose ela é processada no organismo, é gerado por um processo que eu não vou explicar aqui agora, um processo chamado, uma substância chamada aqui, bem pequenininha aqui e tal, mas é ATP, tá? Que é trifosfato adenosina, que é o quê? Que é a energia da célula. É o que faz, nós temos energia. Tanto é que você come um doce, um chocolate, um açúcar, você fica mais energético, né? Você fica com ânimo. Então isso é o quê? É devido a essa energia que é gerada. E o laser, ele estimula a produção dessa energia no nosso organismo. Então esse laser, ele vai estimular essa energia e melhorar o crescimento do cabelo. Você vai ter o alta frequência, que ele trabalha com ozônio, tá? Que é o O3, tá? Tudo certo aí? Tudo certo? Então esse ozônio, ele é bactericida, fungicida, cicatrizante e calmante também, tá? Nós temos o microcorrente, tá? Que ele é estimulante, tá certo? Também ele tem a mesma função do laser, tá certo? Mesmas questões do laser, estimulante, circulação sanguínea, aumentar a produção de ATP, tudo igual, tá ok? E o microagulhamento. No caso, até uma próxima live, se vocês quiserem, peguem esses nomes aqui, ó, laser em baixa potência, alta frequência, microcorrente, procura na internet esses nomes, tá? E dá uma pesquisada para saber como que eles funcionam, tá? O LED do laser, o alta frequência, o microcorrente e tal. O microagulhamento, eles são pequenos rollers que tem 540 agulhas, dependendo do que vai ser utilizado, alguns menos, outros mais não, 540 para baixo. E eles fazem microfuros na pele, e é um roller, ele é passado perfurando a pele, pode ser no couro cabeludo, pode ser no corpo, pode ser em estrias, tá? E eles furam a pele. E quando eles furam a pele, o que ele faz? Ele machuca a pele. E quando ele machuca, ele induz a pele a se autorregenerar. Automaticamente ela produz elastina, colágeno, tá certo? E ele induz o corpo a reagir, a se curar. Então é bem interessante. E junto com o microagulhamento, é utilizado substâncias também. Por exemplo, o minoxidil que nós vimos na outra página, ele pode também ser utilizado junto com o microagulhamento, que perfura a pele, tá? E esse microagulhamento, ele vai fazer a pele produzir mais colágeno e elastina, tá tudo certo, né? E ele vai também o quê? Ele vai aumentar a permeabilização de produtos, ou seja, aquele produto que seria passado, tipo o minoxidil, que foi passado no couro cabeludo, ele vai ter uma absorção. Se eu perfurei o couro cabeludo e apliquei o ativo, ele vai ser sugado muito mais facilmente pelo couro cabeludo. Vai chegar onde eu quero com mais rapidez e numa quantidade maior. Então, o microagulhamento, hoje em dia, é muito utilizado e ele é uma ferramenta muito útil, tá? Eu tenho aqui, depois eu vou mostrar para vocês na outra live, tá bom? Então, essas são as ferramentas, algumas delas, tá? Não são todas, que são utilizadas na questão da tricologia, tá bom? Nós vamos falar agora aqui um pouquinho sobre algumas doenças do cabelo e do couro cabeludo, tá? Nós já estamos quase terminando, tá bom? Doenças do cabelo e couro cabeludo. Então acontece o quê? Você vai ter doenças do couro cabeludo, então você vai ter a seborreia, tá? Que vocês devem todos conhecer, e tem a dermatite seborreica, tá? Que a diferença é o quê? Que essa dermatite seborreica, ela geralmente ela vai ter uma inflamação mais aguçada, ela vai ter uma coceira mais pronunciada e ela vai ter justamente o quê? Uma proliferação maior de fungos. Muitas vezes vai uma pessoa lá no seu salão e você abre o couro cabeludo da pessoa, tem umas placas amareladas no couro cabeludo da pessoa, que tem um cheiro bem ruim, ok? Então aquilo ali já é uma dermatite seborreica de um grau já elevado, onde precisa um tratamento importantíssimo ali para aquela pessoa, tá certo? Que pode agravar e complicar muito e tal.
Então, ou seja, então a dermatite seborreica, ela na verdade é como fala, dermatite que já teve uma agressão já à pele da pessoa, tá certo? Então a psoríase, tá? A psoríase, ela é o quê? Ela é como uma pessoa, ela perde, a gente fala, perde o seu privilégio de imunidade. O próprio organismo da pessoa combate. O que acontece? A pessoa, geralmente, uma célula, ela, no nosso corpo, tá? Ela se renova em 28 dias. Geralmente demora 28 dias para a sua pele ser renovada. Então, na teoria, a cada mês você tem uma pele nova. Tá? Uma boa parte do pó que nós temos em nossa residência, na realidade é da sua pele, do seu irmão, do seu pai, da sua mulher. Então as peles vão se descamando e vai soltando e vira aquela poeira. Então muita dessa poeira é parte sua, genética sua, ok? E isso demora 28 dias para ter esse processo completo de renovação celular. Quando a pessoa tem psoríase, o que acontece? Aquilo que deveria ocorrer em 28 dias vai ocorrer em 4 e 7 dias. Então ela vai ter o quê? Um agrossamento da pele em determinados locais. Geralmente ele vai ter um cotovelo muito grosso, um joelho muito grosso. Todas as partes que normalmente em nós é um pouco mais grossa, ela vai ser muito mais engrossada, tá certo? Então é um problema genético isso aí, tá? A psoríase. Aí você vai ter a caspa, que é ocasionada, tudo ok, né? Ocasionada pela a questão da oleosidade, tá? Uma oleosidade em excesso, vai gerar uma descamação em excesso, e essa descamação em excesso vai gerar a caspa, tá certo? Que pode, essa caspa aqui é uma caspa normalzinha, que ela fica na roupa, que é chatinha, ela pode evoluir para uma seborreia, pode uma dermatite seborreica, então pode ter uma evolução. Por quê? Porque pele solta, ela é alimento de fungos. Pele solta, ela alimenta bactéria. E bactéria, ela se prolifera e vira aquilo que nós muitas vezes não queremos que se torne, ok? Você tem a xerose, tá? Que na verdade é um ressecamento do couro cabeludo mais acentuado, tá? E que é bem cômodo também, é bem cômodo, tá certo? Mas existem mais, tá? Aqui eu coloquei apenas algumas para vocês saberem que existe, e depois no outro live eu vou explicar com mais detalhes cada uma delas, tá? Vocês percebam, eu estou fazendo aqui só uma introdução, só um índice, e já se passaram quase uma hora, tá certo? Era para fazer meia hora, tem quase uma, tá? Então o assunto aqui ainda é muito rico, tá? E as doenças da haste capilar, tá certo? Essas doenças da haste capilar, então você vai ter a tricose. Tricose, ela é um nome meio genérico, uma alteração do fio, tá certo? Então pode haver vários tipos de tricoses, tá certo? Que são alterações do fio da haste capilar. Você vai ter a tricorrex nodosa, tá? Que é o quê? São nódulos. Você tem a fibra capilar e no meio da fibra aparece um nódulo, como se fosse um gomo, tá? E o cabelo, ele parte justamente naquele gomo. Ele parte. Se você pegar o cabelo e se fizer assim, ele quebra naquele gominho ali, tá? Isso é uma tricorrex nodose. Então, a tricoptilose, ela é aquela famosa pontas duplas, que a pessoa vai lá no seu salão fazer o corte bordado, para tirar as pontas duplas, tá? Então, o nome dela científico é esse aqui. Você vai ter a triconodose, tá? Que são nós, que são... O cabelo, ele dá um nó mesmo. Ele dá um nó, tá? Como se fosse um nó cego no cabelo, tá bom? A tricotilomania, tá? Que é o quê? Na verdade, isso aqui, mania por quê? É uma doença psicológica, tá? É onde a pessoa, ela arranca os próprios fios. Ela arranca os fios, tá? O próprio fio de cabelo. Tem pessoas que ficam com um buraco no couro cabeludo, tá? Sem fios, dela arrancar e comer os cabelos, tá? Então é uma doença, é uma patologia psicológica que a pessoa tem que tratar, tá? O pelo torte, ele é o quê? Ele é um pelo que ele nasce, tá? Ele pode nascer totalmente torto assim, e muitas vezes tem alguns que nascem feito uma espiral, torcido em si próprio, tá bom? Então são doenças que acometem o cabelo, tá? E aquelas demais que eu citei anteriormente acometem o couro cabeludo. E fora essas questões aqui, tá bom? Que nós observamos, existem as alopecias, que eu não vou falar hoje, que já deu quase uma hora, tá bom? As alopecias nós vamos falar numa live próxima, tá? As alopecias, então, no modo geral, são as quedas de cabelo, tá? Tem aquela queda que é ocasionada por uma questão genética,
que é aquela queda que é ocasionada por depressão, como eu falei, repetindo, por ansiedade, por falta de vitaminas, por noites mal dormidas, por droga, por álcool, por cigarro, por disfunções da tireoide, pode ser ocasionada por tratamentos químicos como quimioterapia, tá certo? Ela pode ser ocasionada por produtos químicos, quer ácidos ou quer alcalinos, tá? Então, isso são alopecias, que podem ser genética, ou pode ser devido a uma disfunção hormonal, pode ser devido a uma contraindicação, um efeito colateral de um medicamento que a pessoa tomou, tá certo? Ou por uma doença, tá? Então, cada uma delas tem uma propriedade, cada uma delas tem uma característica e tem que ser tratada de forma específica, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Então, hoje, eu trouxe para vocês apenas uma introdução para que vocês possam ter uma noção rasa do que é a tricologia, tá? Então, vocês vejam o universo da tricologia, como ele é vasto, tá? E aí, nas próximas lives que nós vamos fazer, eu vou fazer uma análise mais minuciosa e nesses itens. Eu vou pegar item por item e vamos abordar um por um, explicando direitinho, tá? Por exemplo, como se usa uma argila, como se usam óleos essenciais, como se usa um laser, uma alta frequência, como se usa um microagulhamento, tá certo? O que acontece com as alopecias, quer seja areata, quer seja eflúvio telógeno, quer seja uma como acontece, o que acontece, tá? Aí nós vamos falar com mais detalhes sobre todos esses itens aí, tá bom? Então, por enquanto, já deu uma hora, eu vou parar por aqui. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, tá bom? Tem algumas perguntas aí, eu creio, só que como o telefone está virado para lá, então eu não consigo visualizar aqui as perguntas. Eu vou fazer o seguinte, tá bom? Vou fazer o seguinte para interagir com vocês. Todas as perguntas que vocês fizeram hoje, eu vou pegar essas perguntas e na próxima live eu vou iniciar a transmissão respondendo a pergunta que vocês fizeram hoje, tá bom? Então, eu vou anotá-las e vou responder na live, eu já inicio respondendo a sua pergunta, tá bom? Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês, eu agradeço aqui a oportunidade. Então, eu sou Roberto Dodge Capelli, cientista capilar, tricologista, terapeuta, visagista, e foi um prazer estar com vocês, tá bom? Espero que vocês possam ter aí compartilhado a live, tá ok? Foi muito legal estar com vocês aqui, tá bom? Então, nós vamos parar a transmissão e valeu, um grande abraço.